Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez, estamos aqui para trazermos mais uma palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar acerca das tolices que muitas vezes fazemos na palavra de Deus. E para isso vamos se basear no livro de Provérbios, um livro do homem mais sábio do mundo, que é o livro de Provérbios. O primeiro versículo que eu gostaria de citar é Provérbios 1,7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a primeira atitude de uma pessoa estúpida, tola, é quando despreza a sabedoria do Senhor, é quando despreza a instrução do Senhor. É sábio quando se dá ouvidos aos conselhos, a Bíblia diz. Então, essa é a primeira atitude de uma pessoa tola, de uma pessoa confusa. Muitas vezes nós usamos de estupidez e não queremos receber a sabedoria da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando tememos a Deus, somos tidos por sábios. Segunda atitude de uma pessoa tola, segundo o livro de Provérbios, é aquele que se recusa a afastar do mal, mesmo depois de repreendido. Olha só o que a Bíblia diz. O tolo detesta se afastar do mal. Provérbios 13, versículo 19. Sabemos que o sábio gosta da sabedoria, de se aproximar de Deus, da palavra de Deus, mas o tolo, ele detesta, ele não quer ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes saímos para evangelizar, muitas vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela confronta o nosso pecado. A Bíblia diz que Jesus era a luz do mundo e os homens, infelizmente, amaram mais as trevas do que a luz. Quer ver outra atitude do tolo? É qualquer um que não leva o perigo do pecado a sério. Olha só, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Provérbios 14, versículo de número 9. Então eles zombam, não levam o pecado a sério, diz que isso não existe, e muitas outras atitudes a gente vê por aí. Quando a gente vai pregar sobre a palavra de Deus, as pessoas querem discutir sobre política, sobre futebol, sobre pornografia, mas quer ver os homens chateados quando a gente vai falar da palavra de Deus. Eles desprezam, infelizmente. Outra atitude de um tolo é qualquer um que revele confidências que deveriam ser mantidas em sigilo. Olha só, a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela deixa se conhecer. Então, tem muitas coisas que são confidenciais e não devemos revelar. Quem não se lembra de José do Egito, que teve um sonho, depois teve outro, e quando revelou aos seus irmãos, causou o quê? Causou muita inveja, Foi vendido, mas Deus o fez um homem abençoado, próspero, para a glória do Senhor. Outra atitude do tolo é qualquer um que despreza a sabedoria do Pai. A Bíblia diz que o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai. Olha só, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Provérbios capítulo 15, versículo de número 5. Coisa boa é a gente ouvir a palavra, um conselho, a instrução dos nossos pais. Passamos agora, recentemente, pelos dias das mães, e muitos às vezes não obedecem a pai, muitas vezes a pessoa não obedece a mãe. Aí quando chega uma vez por ano, quer dar um presente. Eu vou lhe dar uma dica do melhor presente que você pode dar para os seus pais. É você ser um bom filho, é você procurar fazê-los felizes, é você fazer com que eles não sintam tristeza em você, que eles tenham prazer em ter um filho abençoado, um filho educado, um filho respeitador. Seja isso para eles. Eu digo isso porque eu tenho filhos. Para mim o melhor presente
meus filhos serem duas pessoas de Deus, serem abençoados, serem obedientes. Não tem melhor presente para um pai e para uma mãe. Com certeza. Outra atitude o do tolo é qualquer filho que não respeita a mãe que lhe trouxe o mundo, né? Então aqui já falamos que o filho sábio dá alegria ao seu pai. Olha só, mas o tolo despreza sua mãe. Provérbios 15, 20. Então muito cuidado. A Bíblia diz que existe uma promessa com a vida longa, né? Quando nós obedecemos a pai e a mãe, lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, né? Que devemos obedecer ao pai e à mãe e viveremos muitos anos sobre a face da terra, para a glória do Senhor. Sétima atitude do tolo é qualquer um cuja conduta não mude mesmo depois de experimentar consequências dolorosas. Olha só, a repreensão faz uma marca profunda no homem, de entendimento que sem açoites no todo. Olha só, coisa boa é quando a gente não precisa apanhar muito na vida, né, para aprendermos a sabedoria do Senhor, né? Muitas vezes tem seres humanos que aprendem com um erro, com dois, e ele já aprende, né, vê que aquilo ali não é para ele. Mas às vezes tem pessoas que passam a vida inteira apanhando na mesma situação, né, e não quer se render, não quer se entregar, né? Quem não já ouviu aquela frase, é melhor aprender com o erro dos outros do que com os próprios erros. Aprender com os próprios erros é muito mais sofrido, é muito mais doloroso. Não espera acontecer o pior, não, para aprender na vida certas coisas. Vai aprendendo já no primeiro erro, já vai aprendendo, pegando experiência, né? Outra atitude do tolo é qualquer um que considere busca da sabedoria um esforço em vão, né? Quantas pessoas não acham que ler a palavra de Deus, quantas pessoas não acham que buscar a sabedoria de outras formas é uma coisa em vão, é uma coisa inútil. Olha só o que a Bíblia diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Provérbios 17, versículo de número 16. Já pensou? O que adianta a pessoa ter muito dinheiro e não ter sabedoria, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando acerca de finanças e ele disse: olha, a maioria do pessoal que já tirou na Mega Sena, né, nesses jogos aí, diz que a maioria deles voltaram a ser pobres. Por quê? Porque não tiveram sabedoria para administrar o dinheiro, né? Então, por isso que a Bíblia diz que melhor do que o ouro, do que a prata, do que os rubis é a sabedoria, né? E isso nós adquirimos lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a presença do Espírito Santo do Senhor, né? Nona atitude de um tolo é qualquer um que expresse continuamente seu descontentamento com Deus. Olha só, é a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Provérbio 19, 3. Quantas pessoas não se ira contra Deus? Muitas vezes fazemos tudo errado e no final de tudo, de quem é a culpa? De Deus. Não é verdade? A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Que se queixe do seu próprio pecado. Deus continua no seu trono, sentado, esperando boas atitudes da nossa parte. Temos o livre-arbítrio. Olha só, que privilégio a gente termos o livre-arbítrio, né? Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas na vida, sim. Deus não tem culpa de nada. Deus é tremendo, Deus é fiel, é justo e verdadeiro para a glória do Senhor, certo? Outra atitude do tolo: o tolo é qualquer um que se recusa a abraçar a paz. O que a Bíblia fala sobre a paz? Olha só que provérbios tremendo.
É uma honra dar fim a contendas, mas os tolos e os insensatos se envolvem nela. Leia Provérbios capítulo 20, versículo de número 3. A Bíblia diz que existem 5 coisas que Deus abomina, né? As mãos que fazem mal, os pés que correm para fazer o mal, olho, língua mentirosa. Mas a 7ª coisa o Senhor abomina, que é o quê? É a contenda entre os irmãos. Então Deus não se agrada de contendas, né? E a Bíblia diz que é uma honra quando se dá fim a contendas, a brigas, a confusões. Deus nos chamou para a paz, para a glória do Senhor. Quanta riqueza tem um livro de Provérbios. Nós não estamos falando de qualquer livro moderno, né, de algum escritor famoso, atual, não. Estamos falando do livro que quem escreveu foi o homem mais sábio do mundo, Salomão. E quem deu a sabedoria? O próprio Deus. Que livro abençoado. Quanta coisa podemos aprender com este livro de Provérbios, não é mesmo? Vamos lá. O tolo, mais uma atitude do tolo. O tolo é qualquer um que gaste mais dinheiro do que ele pode ganhar para a sua família. Olha o que a Bíblia diz. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Provérbios 21, versículo 20. Se você quiser depois ir anotando, como eu fiz aqui, vá anotando, né? Então a gente vê aqui que muitas vezes a gente dá, vamos, amanhã é outro dia, né? Vamos devorar tudo hoje, porque amanhã é outro dia, né? E quando de repente chega outro dia, a gente inventou de comer tudo ontem, de gastar aquele dinheiro todo ontem, e agora? Né? Então a Bíblia diz que na casa do justo, né, existe bastante comida armazenada, muitas vezes, mas na casa do tolo devora tudo. Amanhã outro dia, chegou no outro dia, a pessoa está com a cara lisa mexendo ali, porque devorou tudo no dia antes. Né? Quanta sabedoria, estou feliz, quanta sabedoria não tem um livro de Provérbios para a glória do Senhor Jesus. Mais uma atitude do tolo. O tolo é qualquer um que tenha um sistema próprio de crença contrário à palavra de Deus. Olha só, quem confia em si mesmo, a Bíblia diz que é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Olha só, Provérbios 28, versículo 26. Então, muitas vezes a pessoa confia no sistema próprio de crença, né? Às vezes a gente vai falar com as pessoas, não, nasci na minha religião, vou morrer nela, não, é porque eu aprendi assim, não abre a mente para inovações, né? Às vezes a pessoa diz, não, nasci na minha religião, mas da onde é? As suas ideias são baseadas em quê? Não sei, eu só sei que é assim, né? Então, a gente devemos ser sábio, né? Porque senão nós corremos perigo quando não abrimos os ouvidos para ouvir muitas vezes palavras de outras pessoas, conversa, e aí nós, igual o peixe, né? A gente tira a carne, vai deixando as espinhas. Todo mundo tem algo para ensinar, não é verdade? E aí nós, depende de cada um, tirar as conclusões de cada conversa, de cada assunto para a glória do Senhor. Em 13º lugar, o tolo é qualquer um que se recusa a honrar seus compromissos. Olha só, quando você fizer um voto, olha só o que a Bíblia diz, cumpre sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículo número 4. Então a importância de fazer um voto. A Bíblia diz que quando fizer um voto não devemos tardar em cumpri-lo. Mas, irmão Júlio, porque eu fiz um voto, mas é difícil. Certa vez eu vi uma história de uma irmã que fez um voto, que se recebesse uma bênção, ia ler os 150 salmos de joelho. E aí, quando ela começou a ler alguns salmos, não conseguiu ficar de joelho. Então faça um voto. Se quiser fazer um voto, faça que você vê que dá para pagar. Tá certo? Vê que você dê. Mas se não, você vê que não dá para pagar, a Bíblia diz que é melhor não fazer. Tá certo? Eu particularmente não gosto muito de fazer votos. Né? Tenho medo depois de não poder pagar.
né? Então, a Bíblia não condena também quem não quer fazer voto, tá certo? Em último lugar, o tolo é qualquer um que se preocupe mais em ganhar dinheiro do que crescer espiritualmente, né? A Bíblia diz assim, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite será exigida a sua vida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas, mas não é rico para com Deus, né? Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, é essencial, dinheiro é essencial nos dias de hoje, né? Mas a vida não é só ganhar dinheiro, né? De repente chama-se a senha e aí a Bíblia diz que tudo que tem, para quem vai ficar? Então que nós possamos repartir as riquezas que Deus tem nos dado, usarmos com sabedoria e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Guarda essa palavra, se você gostou aí, dá um like, comenta, compartilha com outras pessoas. A minha intenção mais é que você compartilhe com outras pessoas e que você seja abençoado com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Ora por nós, Deus te abençoe em nome de Jesus.